Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês aí sobre a abertura do mercado e formação da média no dia, tá? Então vamos falar um pouquinho aí sobre esse tema que gera muitas dúvidas, principalmente aí para quem está começando, né? Então vou tentar explicar um pouquinho aí como que eu vejo essas questões, tá bom? Então hoje, inclusive, né, quis falar sobre isso porque é um dia clássico, né, no dólar, de abertura aí um pouquinho mais pressionada. Então vou utilizar a movimentação de hoje como exemplo para vocês entenderem um pouquinho aí dessas questões, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bom, nossos mercados de contratos futuros, né, seja índice, dólar, S&P 500 e Bitcoin, abrem às 9 horas da manhã, tá? Beleza. Qual que é a questão, pessoal? Bom, primeira coisa, tá? Eu divido o mercado em algumas fases. Primeira fase do mercado para mim é a abertura. Abertura das 9 às 9h30, tá? Alguns podem até considerar entre 9 e 10 horas a abertura. Dá para considerar porque ainda movimentação um pouquinho mais brusca ali até as 10. Mas eu considero das 9 às 9h30 a abertura, tá? Como sendo um mercado extremamente volátil, tá? Um mercado ainda onde os ânimos estão à flor da pele, né? Onde realmente os players estão se posicionando. A estatística nos mostra que nesse momento ali há uma alta volatilidade, movimentação com mais força e possivelmente com direção para um lado e para o outro, né? Então é um horário de mercado, pessoal, bastante arriscado. Quem já opera já sabe disso, né? Já só de olhar, de sentir o mercado, de ver, né, a abertura, sabe do que eu estou falando, né? Então, para mim, das 9 às 9h30 a abertura, das 9h30 às 13 horas, o meu horário nobre do mercado. É onde temos volatilidade, força, movimentação, oportunidades, dinâmica, pessoal, mercado dinâmico ali acontecendo, tá? Das 13 até as 17 horas, eu já considero um mercado ali a parte da tarde, né? Que é um mercado que já não é tão bonito quanto o horário nobre ali, tá? Mas ainda poderemos ali, né, pescar algumas oportunidades. O mercado já fica mais lento, tá? A força já vai cair, a força, de acordo com o que aconteceu ali na parte da manhã, a força vai cair, tá? Se não acontecer nada extraordinário, que é o que é 99% do tempo, força vai cair. Teremos menos volatilidade, ou seja, menos oportunidades, tá? E com menos força, poderemos ter em alguns momentos até o mercado com direção e sem força, o que não é bom, tá? Então, à tarde, não que eu não opere, mas não é assim aquele mercado maravilhoso, né? Estatisticamente falando, tá, pessoal? Então, o horário nobre aí, que realmente é o melhor para a gente operar, 9h30 às 13 horas, tá? Na parte da tarde dá para fazer setups diferentes, dá para fazer um monte de coisa, tá? Mas realmente, pessoal, muda um pouquinho aí a dinâmica na parte da tarde. Bom, o que eu quero falar hoje ali sobre a questão da abertura, né? Bom, antes de falar sobre a questão da abertura ali, de risco operacional, fala um pouquinho sobre formação da média do dia, tá? Por que a gente fala o seguinte? A gente opera muito média 25, tá? Porque é uma média ali intermediária, mediana, né? É uma média que a gente estuda muito, então a gente tem uma experiência razoável ali com pontos de entrada, com movimentação, ranges, tá? Então vamos estar com base aqui a média 25. Bom, pessoal, iniciou o pregão. A nossa estratégia é baseada no quê? Distanciamento do preço em relação à média, aguardando então que o preço faça uma regressão para a média, tá? Então o que a gente vai buscar de oportunidades? Distorções significativas do preço em relação à média. Quando o preço abre uma grande distância, uma grande distorção em relação à média, há uma grande probabilidade dele retornar ali para a média. Então nós vamos buscar estas oportunidades. No caso, quando nós iniciamos o pregão às 9 horas, pessoal,
a média ainda não foi formada com a movimentação do dia. Então entenda, se nós estamos utilizando a média 25, por exemplo, a média é formada pelos últimos 25 minutos de pregão, ou seja, os 25 últimos candles, né, de movimentação. Se a gente começa a operar às 9 horas com a média 25, não formou a média do dia, ou seja, o setup, o robô, ele vai pegar os últimos 25 minutos de pregão do dia anterior, tá? Do dia anterior, que é um fechamento de pregão, que é um pregão já no finalzinho do dia, já lento, já o preço em cima da média, e maior parte do tempo, no dia seguinte, abre com gap para cima, gap para baixo, com movimentação mais forte, mais brusca, direcional. O que eu quero dizer sobre isso, pessoal? Que se você está operando uma média 25, por exemplo, e você está entrando, né, selecionou no seu robô para você entrar com a variação do preço em relação à média significativa, vamos considerar ali um exemplo, você quer entrar com um DX de 12 na média 25 no dólar, que é um DX ali razoável, né? Então, você precisa esperar que os primeiros 25 minutos de pregão aconteçam, para que a média seja formada no dia com o preço, a movimentação do preço do dia, dos últimos 25 minutos. E daí então, as distorções do preço em relação à média 25 serão significativas estatisticamente, tá? Sem pegar candles do dia anterior. Então isso, pessoal, é imprescindível se você está executando um robô em base estatística. Por quê? Porque todos os nossos dados estatísticos são considerando a formação da média do dia. Tanto ranges, quanto força, histograma DX, dispersão DX, tudo é considerando a formação da média do dia. A partir no caso da média 25, das 9h25. Então se você entra às 9 com essa configuração, é como se você estivesse entrando, vamos dizer assim, com um robô com média 25 DX0. Ele pode ser, num pior cenário, um DX0. Porque ele vai entrar automaticamente, dependendo do gap que abrir. Porque a média vai estar muito distante e a formação do médio do dia, ele abriu e já vai entrar. Ou seja, pessoal, e ainda assim é abertura. Então veja, são duas questões importantes. Você está entrando com um robô que não formou a média do dia e você selecionou ele para entrar com DX razoável ali, mediano para seletivo, né? Ele vai entrar quase que automaticamente em alguns momentos. Por quê? Porque vai abrir com gap, sem considerar a formação da média do dia. E ainda assim você está entrando na abertura do mercado, que é extremamente volátil. Então são 2 vezes mais risco operacional, tá? Agora veja, pessoal, pode se operar abertura? Pode se operar abertura, tá? Pode se operar abertura. Agora você precisa entender o que está acontecendo, como que funciona a dinâmica do mercado. O risco muito maior que você está passando. Compensa esse risco? Algumas configurações compensam e muito, tá? Fazem mais financeiro. E é isso que a gente busca, né? Fazer mais financeiro, mesmo com risco maior aí da abertura. Se vale a pena financeiramente, ok, tá? Mas precisa ficar muito atento, tá? Porque é um momento muito mais arriscado do mercado, né? Então, se você tem dados estatísticos, estudo, esperando a formação média do dia, se você entrar com essa configuração abertura, galera, você vai desconsiderar todo um estudo que você fez e vai estar passando um risco desproporcional, tá ok? Então você precisa pesar isso aí. Não estou falando que você não pode operar, você precisa estar consciente, precisa estar consciente do que você está fazendo para se ajustar a movimentos de abertura, a estatísticas de abertura, ranges que você tem que lidar, em pontos de entrada, aumentos de posição, pontos de stop, tem que ser reconsiderados, porque a abertura é um momento de mercado totalmente diferenciado,
tá? Então, pessoal, nós temos várias configurações que nós já utilizando um média 25, DX razoável e tal, e nós fazemos estudos, tanto em backtest, em simulado, em real, e que mostram que, mesmo operando na abertura, alguns setups ganham mais do que perdem na abertura, e compensa, tá? E compensa operar a abertura, mesmo sendo muito mais arriscado, mesmo às vezes tomando pau, mas a maior parte do tempo ali compensa a abertura. Alguns setups, outros não. Dependendo de como é o seu custo-benefício, risco-retorno, às vezes não compensa. Porque o risco que você está passando é muito alto, você vai tomar algumas perdas e os ganhos que você vai ter não compensam. Então tem que ser muito bem visto isso. Tá? E outro, pessoal, se você quer operar mais tranquilo, tá? Porque assim, veja, você vamos considerar que você tem uma configuração que rende 50 mil reais de lucro no mês. Beleza? Entrando às 9h30, lá esperando a abertura passar, formou a média do dia, entrando com DX legal, razoável, fazendo toda a estatística, 50 mil no mês essa configuração dá para você. Se você colocasse na abertura, agora esse 50 mil, ele é gerado como? Vamos botar lá. Ele é gerado assim, você ganha 70, perde 20, sobra 50. Normal, normal, pessoal. Para ganhar 50 você tem que aceitar, em alguns momentos tem umas perdas, tá? Beleza? Agora, se você operasse a abertura que é muito volátil, muita movimentação, muito brusco ali, você ganharia ali 60 mil no mês. Aí o cara vai falar, pô, 60 mil é melhor do que 50. Eu vou aceitar esse risco, tá? Só que no final do mês, você não ganhou 70 e perdeu 50. Você ganhou 120 e perdeu 60. Você aceita esse risco? Essa é a grande questão, pessoal. No final sobra um pouco mais, mas o processo é totalmente diferente. Vocês estão me entendendo? O cara tem que estar muito bem afiado para segurar o tranco em alguns momentos de abertura, né? Desse estilo. Vai sobrar 60 no final do mês? Vai, mas o processo durante o mês não é tão tranquilo, tá? Por mais que no final ali o resultado vai dar um pouco maior, mas muita movimentação, ganhos, perdas, tal. Você tem que estar ciente disso. A abertura é isso aí. Você tem que estar ciente do que você está fazendo. Tá bom? Então, galera, eu acho que é importante mostrar isso para vocês, né? Principalmente quem está começando, entender um pouquinho dessa dinâmica, tá? Dessa dinâmica do mercado. Essa separação que eu faço de abertura, área nobre e tarde, para mim vem funcionando bem. Por quê? Porque eu venho me ajustando nesses momentos. Então eu tenho configurações que operam abertura, outros que não. Tem operações que só rodam pela manhã. Tem operações que rodam só abertura. Tem operações que rodam manhã e tarde, ou só manhã. E daí, por quê? Porque eu separo a movimentação do mercado em 3 fases. E eu vou me adaptar a elas, porque são diferentes, galera. São diferentes, né? São riscos diferentes, movimentações diferentes, força, ranges, oportunidades diferentes, né? Então você tem que entender ali como que funciona. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver em relação a esse tema, coloque aqui no campo de perguntas, entre em contato com a gente ali no suporte que a gente vai te ajudar. Valeu, pessoal. Até mais.